Olá, sou o Frederico Santarém dos Investimentos Lucrativos e hoje vamos ver como investir em REITs, Real Estate Investment Trusts. Anteriormente falei-te sobre as REITs como são uma excelente forma de diversificarmos o nosso portfólio, de nos expormos ao mercado imobiliário sem correr os riscos inerentes a comprar propriedades físicas, a comprar com o nosso dinheiro e a ter que recorrer muitas vezes à alavancagem, a pedir empréstimos bancários para podermos comprar um apartamento, uma fração num prédio, um prédio inteiro, enfim. E são realmente uma forma excelente de estarmos expostos ao mercado imobiliário, protegermos das subidas da inflação, diversificarmos o nosso portfólio por outros ativos financeiros que não só as ações, e para além disso mostrei as várias vantagens que tem investir em REIT também, com rentabilidades muito atrativas ao longo dos anos. São veículos de investimento que pagam muitos dividendos, mas todas estas informações tu podes ver no vídeo que produzi há umas semanas atrás e que poderás ver e rever quantas vezes quiseres para aperfeiçoar, para melhorar o conhecimento sobre as REITs. Mas hoje, a pedido de muitos de vocês, vou mostrar como investir numa REIT. Muitos de vocês têm perguntado como é que se começa a procura de uma REIT, como é que se analisa uma empresa como uma REIT, que também é cotada em bolsa e negocia diariamente, tal como qualquer outra ação de qualquer outra empresa, e muitos de vocês têm então carinhosamente pedido para fazer um vídeo sobre o tema, e aqui está ele. Por isso, sem mais demoras, para o ecrã do meu computador. E há vários setores de REITs onde nós podemos investir, mas antes de ir aos setores propriamente ditos, só dizer que há maioritariamente dois tipos de REITs que são negociados em bolsa. Os chamados Equity REITs, que são Real Estate Investment Trusts, fundos de investimento imobiliário, que procuram adquirir propriedades, compram e vendem propriedades e ganham dinheiro alugando essas propriedades ou esses imóveis a terceiros. E depois existe um segundo tipo, que são as Mortgage REITs, que são os fundos de investimento imobiliário de hipotecas, que então o ativo que tem é a hipoteca sobre o imóvel e depois sim o que ganham é pela taxa, pelo juro que pedem aos investidores que adquirem, aos investidores ou aos proprietários que adquirem essa hipoteca, ok? Por isso há aqui uma diferença entre o que é o Equity REIT e o Mortgage REIT. Eu vou falar maioritariamente sobre os Equity REITs porque é o que eu percebo melhor e para mim também a Mortgage REIT traz outras desvantagens que é preciso ter em conta. Temos que ver que nas Mortgage REITs, nos fundos de investimento imobiliário de hipotecas, nós estamos expostos a um risco grande das pessoas não conseguirem pagar aquelas hipotecas. Claro que isto também pode acontecer em parte quando se aluga as propriedades nas Equity REITs, só que as Equity REITs têm a vantagem de poder vender os imóveis se assim o necessitarem ou se virem que realmente um dado imóvel não traz grandes vantagens do ponto de vista de rendimento e então desfazem-se dele. Mas sem mais demoras, então aqui os vários setores de REITs que existem os REITs de escritórios, existem os industriais, existem de retalho, de alojamento, residencial, de propriedades florestais, relacionados com a saúde e tratamentos para idosos, armazenamento, infraestruturas, centros de dados. Alguns estão diversificados e têm um conjunto de propriedades de vários tipos e há também REITs muito especializados em alguns setores em particular, embora possa ter aqui alguma mistura, mas são mais temáticos. Onde é que se pode encontrar esta informação? É aqui neste site do NEA REIT, eu depois deixo o link aqui na descrição, ok, para que tu possas analisar com tempo. Este site é muito bom. E porque é que eu trago aqui a este site? Porque é aqui que todo o processo começa.
Por exemplo, nós estamos interessados em investir em REITs de escritórios, carregamos aqui no Office REITs e vemos que só neste setor, uma coisa que eu me tinha esquecido de dizer e devia ter dito logo no início, isto na REIT é para REITs nos Estados Unidos, ok? Em Portugal isto ainda é uma realidade muito recente, só em 2019 é que entrou uma em negociação, ainda por cima era espanhola, agora em 2020 entrou outra também espanhola, por isso o investimento em fundos imobiliários como este ainda está na sua infância em Portugal. Por isso, a maioria deles, dos que tenho analisado, são nos Estados Unidos e é um mercado já robusto aqui onde se pode encontrar realmente grandes oportunidades. Mas então aqui nos REITs de escritórios, ele diz aqui que existem 21 REITs só neste setor, que em média estão aqui com um dividend yield, e já expliquei o que é o dividend yield num outro vídeo, que poderás ver. Tem aqui um dividend yield de 4,11%, o que é muito atrativo, embora, e também diz aqui, a performance para o ano, este ano a performance está negativa em 25%. Este ano tem sido um ano desafiante para muitas empresas e para muitos fundos de investimento imobiliário. Mas quando vimos aqui para baixo, então encontramos os tais 21 REITs que estão a operar neste setor. Tá, estão aqui os nomes deles: Global Net Lease, Sim Commercial Trust Corp, Paramount Group, etc, etc. Dá-nos uma informação sobre o preço e dá-nos também informação sobre a rentabilidade no último ano. Como poderás ver, já há aqui alguns que sofreram quedas acentuadas, quedas consideráveis, 33%, 42%, 26%, enfim, este ano tem sido desafiante para algumas REITs em particular, mas nem todas, ok? Podes carregar depois aqui também nas REITs industriais, ou nas retalho, nas de alojamento, que foi umas que andei a analisar durante a pandemia, porque foram atiradas para o fundo do poço. Podes ver aqui, à data que estou a gravar este vídeo, em setembro de 2020, estas REITs ligadas ao alojamento continuam com uma performance muito negativa, mas também a oferecer uma oportunidade tremenda. Existem 17 REITs aqui neste setor, um dividend yield de 8,49% para a generalidade delas, é muito alto para as considerar. E lá está, uma vez mais, tens aqui as várias REITs que existem. E, por exemplo, posso carregar aqui nesta, na Park Hotels and Resorts, e ele dá logo algumas informações gerais. Ele mostra que tipo de REIT é, este é equity, por isso tem propriedades dentro do fundo, ok? Compra e vende propriedades, diz o preço a que tem sido negociado, o volume diário, market cap, enfim, um conjunto de informações muito básicas. Agora tu perguntas... Já, Frederico, ok, mas como é que eu consigo perceber o que é que cada uma destas REITs fazem? Porque já vi que há dezenas, se não centenas de REITs só nos Estados Unidos. Ok, então vamos ao Google, que o Google sabe sempre tudo, e nós procuramos, por exemplo, para esta Park, como é que se chamava? Park Hotels and Resorts. E aparece logo aqui o Wikipedia com informação sobre este REIT em particular. E nós vemos aqui que está focado em propriedades hoteleiras, é baseado na Virgínia, tem sede na Virgínia, foi formado em 2017, uma spin-off da Hilton Worldwide, ainda por cima é da Hilton, uma empresa pública também negociada em bolsa. E tem aqui um bocado da história e um bocado das propriedades-chave que tem. Isto para começar, mas claro que devemos sempre ir aos seus websites, Park Hotels and Resorts. Nós vamos ao website e aqui já encontramos informação sobre o REIT e aparece, ok, tem aqui a parte de investidores, espetacular, é aqui na parte de investidores que nós vemos o que é a informação crucial para estes fundos de investimento.
nós vemos aqui que eles têm 60 hotéis premium e resorts de luxo também, 60 propriedades de luxo. Têm aqui, operam sobretudo no segmento de luxo e o upper upscale, é um segmento de alto. E depois nós também conseguimos encontrar informação sempre tal e qual como nas ações de outras empresas, nos relatórios financeiros anuais e trimestrais, mas os relatórios anuais em particular eu gosto muito de os ver porque a secção inicial normalmente é acompanhada de informação crucial para o investidor, mostra não só os números que são precisos de ver, mas mostra também o que é que a empresa em si está a fazer, em que setor é que opera, quais são as novidades para o futuro, o passado também, falam sobre essas coisas. E nós podemos então ver aqui a informação no relatório anual de onde estão localizadas algumas das propriedades deste REIT em particular, porque não te esqueças, estamos a investir em imobiliário e no imobiliário qual é a coisa mais importante? Ou vá, as 3 coisas mais importantes. Quais são as 3 coisas mais importantes em imobiliário? Localização, localização e localização. Por isso é muito importante vermos onde é que os REITs também têm dispersas as suas propriedades e se são realmente rentáveis e se estão a operar, em que tipo de setor estão a operar, que tipo de clientes é que têm. E eu estava a dizer que aqui os relatórios financeiros têm muita informação, têm alguma, mas na verdade, claro que o website da empresa em princípio tem mais informação, com mais detalhe, e é aqui que nós nos devemos focar. Por isso, aqui neste em particular, o Parque Hotels and Resorts tem aqui uma secção acerca da empresa e onde nós podemos ver como é que eles têm operado. Podemos ver aqui o portfólio, e o portfólio é importante. Nós vemos a localização das propriedades, vemos também onde é que tem mais quartos. Está aqui, neste caso em particular, estou a ver que o tamanho da roda do círculo representa o número de quartos, por isso quanto mais largo, mais quartos têm as propriedades que estão nestes vários estados. Mostra aqui que tem 12 resorts, 21 Prime City Centers, 7 centros de convenção e estão posicionados estrategicamente em aeroportos, com 20 propriedades. Tem Hilton no portfólio, tem Hilton sobretudo, parece-me estar sobretudo exposto aos hotéis Hilton. Tem aqui W também, Iate, mais um W, um Marriott, Iate outra vez e Embassy e outros tais. Por isso já estás aqui a perceber que neste REIT em particular está maioritariamente exposto a hotéis da Hilton, Marriott, Iate, W, que são hotéis de gama muito alta até gama de luxo e por isso estão num segmento muito particular da sociedade. E podíamos fazer exatamente a mesma análise para outro tipo de REITs. Por exemplo, na questão do healthcare, e até porque a humanidade cada vez tem maior esperança média de vida, cada vez se estima que as pessoas vão viver mais e cada vez vai haver mais gente a entrar na idade que necessitará de cuidados continuados e por isso também aqui os healthcare REITs também podem ser muito interessantes para a nossa análise. E vemos que neste grupo existem 17 cotados nas bolsas dos Estados Unidos a oferecer um dividend yield de 5,19, mas também estes têm performado mal agora em 2020. Mas vemos que há, por exemplo, aqui um VentaSync. VentaSync também é um equity REIT, opera então no setor healthcare, está na New York Stock Exchange, tem aqui um conjunto de informações. Mas então VentaSync.
no Wikipedia a dizer que é uma empresa de investimento imobiliário especializada na propriedade e gestão de unidades de saúde nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Por isso já estamos a ver este, ao contrário do outro que eu mostrei, apesar de ser de outro setor diferente, era do setor do alojamento, este é do setor dos cuidados continuados e dos cuidados de saúde, e nota-se que aqui já há uma exposição mais global, já está exposto aos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, o que pode ser interessante. E quando entramos no website da Ventas, então encontramos um conjunto de informações úteis para a nossa análise. Nós vemos aqui que eles têm um portfólio diversificado com aproximadamente 1.200 propriedades que têm parcerias estratégicas com certas entidades que providenciam cuidados de saúde, desde senior housing, ou seja, casas para a terceira idade, departamentos médicos, departamentos de investigação e inovação e também outros sistemas de saúde. Aqui algumas informações adicionais sobre os seus valores, emissões, etc. E uma vez mais podemos ver aqui também no site da Ventas o portfólio. Tem aqui Senior Housing, Medical Office, etc. Por exemplo, Senior Housing, carregávamos e víamos que tipo de residências é que eles têm. E, por exemplo, tem aqui este estilo de villas na Flórida, tem este em Chicago, aqui outro na Califórnia, etc, etc. Era uma questão de explorar aqui no website da própria empresa. Medical Office, também vínhamos aqui e víamos onde é que eles têm alguns dos hospitais mais carismáticos, mais importantes da América. Aqui um em Chicago, outro em Santa Clarita, Califórnia, outro em Dallas, Texas, etc. Outro em Los Angeles aqui. Por isso, a informação está toda no website da própria empresa, ok? E depois, claro, ver aqui a informação financeira, que é o que nos interessa para compreendermos de que forma é que nós deveríamos olhar para os relatórios e de que forma é que nós conseguimos então identificar boas oportunidades de investimento. E na maior parte das métricas, dos indicadores financeiros que nós devemos observar, é quase em tudo semelhante a uma outra empresa normal, ok? Há aqui algumas pequenas diferenças, mas então nós temos também as vendas e o lucro líquido, e que lá está, são obtidos aqui maioritariamente pelo aluguer do espaço, pelo arrendamento do espaço a terceiros ou pelo juro que conseguem retirar das hipotecas, se for o caso das mortgage REITs. Mas uma coisa que gostaria de chamar a atenção é este Funds from Operations, ou os fundos das operações, FFO. Esta é a métrica mais importante para as REITs e é como se fosse o Cash Flow from Operations, os fundos gerados pelas operações, que é das métricas mais importantes para ver se uma empresa está realmente a gerar dinheiro ou não a longo prazo. E nas REITs também é muito semelhante, mas em vez de Cash Flow from Operations, nós temos o Funds from Operations. Então, FFO. E é muito isso que interessa ver aqui na questão dos REITs, ok? Já voltamos aqui em breve. Nós temos também informação relacionada com a relação entre o crédito, o debt que tem face aos seus lucros operacionais. E isto é muito importante porque conseguimos ver que os REITs são maioritariamente alavancados, ok? Mas há uns mais alavancados que outros. E isto também é preciso termos em atenção para perceber se numa situação mais débil como a que se está a passar neste momento de uma crise, se estes REITs têm dinheiro para se suster à tona da água ou se vão afundar pela dívida que têm até ao pescoço, ok? Neste caso vemos que eles têm aqui uma liquidez de 2,6 bilhões, ou seja, têm dinheiro se calhar mais que suficiente para
aguentar a crise, mas eu teria que ver, claro, qual é a capitalização bolsista desta empresa e ver outras métricas, mas de qualquer das formas tem aqui outra informação interessante, tem aumentado o seu dividendo desde 2001, 7% ao ano, isto é muito bom mesmo. Tem um credit rating 3B, e tem um conjunto de outras informações que é necessário nós vermos quando estamos a analisar o REIT. E eu dizia-vos que quando se vê aqui o relatório financeiro, interessa muito percebermos quais são os fundos obtidos das operações, os fundos, o FFO. Isto porquê? Porque, ao contrário de a maioria das empresas que nós observamos é o Price to Earnings, o PE, Price to Earnings Ratio, o rácio do preço sobre os lucros. Nós aqui interessa-nos observar o preço sobre o FFO, o Funds from Operations. E apesar de que as empresas providenciam a informação sobre o FFO aqui nos relatórios, nós, para calcularmos o preço disto, teríamos que dividir o preço a que uma ação da REIT está a cotar no mercado pelos fundos gerados pelas operações por ação, ou seja, ou então dividir o total a capitalização bolsista do REIT pelos fundos gerados por operações e depois dividir pelo número de ações em circulação para perceber qual é o Price to FFO. Nós podemos então encontrar a informação da avaliação, o normal Price to Earnings, Price to Book, Price to Sales, tudo isto em agregadores de informação fundamental gratuitos que existem na internet, como o Yahoo Finance, Morningstar, etc. Mas o Yahoo Finance e a Morningstar, pelo menos em particular, dão uma informação errada para os REITs. Por exemplo, estás a ver aqui neste momento o do Park Hotels and Resorts Inc., que dá a informação do Price to Earnings, quando deveria dar era a informação do Price to FFO, ou Funds from Operations. Mas temos aqui o Guru Focus, e quando nós chegamos aqui ao Guru Focus, nós vemos, nós conseguimos aceder à informação do Price to FFO, que é a informação que interessa para as REITs. Aqui no caso estou a ver aqui um outro tipo de REIT, que é Simon Property Group, tem a ver com shoppings, com retalho, e que é também a maior dos Estados Unidos, e que nós podemos ver aqui que atualmente está a cotar com um price to funds from operation muito baixo, e mesmo quando vimos aqui procurar a média histórica, nós vemos que está a cotar a níveis razoavelmente mais baixos do que os últimos 10 anos, ok? Nos últimos 10 anos ele vinha a cotar já relativamente alto e agora está a cotar no nível mais baixo dos últimos 10 anos. Claro que melhores oportunidades ainda surgiram aqui em 2008, em plena grande recessão, em pleno pico do bear market na última grande recessão. Mas por isso, aqui a métrica que mais nos interessa, como disse, não é o Price to Earnings desta vez, mas sim o Price to Funds from Operation. É a métrica mais importante de analisar num fundo de investimento imobiliário. Não te esqueças também de avaliar a parte dos débitos, ver quão alavancada é que está a empresa, perceber se estão a pôr cordas ao pescoço e se numa crise vão sofrer, ou se pelo contrário até têm bastante liquidez, têm bastante dinheiro em caixa que lhes permita sobreviver durante uma crise, e também ver, claro, os fundos de operações, ver onde é que têm localizadas as propriedades. Isso é o mais importante de tudo. Como te disse, as 3
coisas mais importantes em investimento imobiliário é localização, localização e localização. Por isso, muita atenção também a isso e, claro, depois ver as normais margens operacionais que a empresa tem. Por isso, já sabes, tem muita atenção. Funds from Operation, que adiciona os lucros da depreciação, amortização, mas subtrai os ganhos com as vendas das propriedades. Depois eu deixo também esta fórmula no artigo do blog. Atenção à localização das propriedades destes REITs, por isso, se não conheces também o mercado, tens que estudá-lo mais. Atenção à alavancagem e, acima de tudo, aos dividendos que eles pagam. Os REITs são obrigados a pagar 90% dos seus lucros em dividendos, o que é ótimo para nós investidores como uma fonte de receitas constantes, mensais ou trimestrais, depende da base de pagamento que o REIT tenha e conforme tu recebes, se recebes mensalmente, trimestralmente ou outra forma, depende de quantos REITs também tens em carteira, mas acima de tudo compilar esta informação. Eu sei que é uma informação básica, mas espero que tenha dado para começar a pensar nos REITs certamente como uma forma de diversificar a tua carteira de investimentos. Muita atenção aos REITs. Se não consegues analisar do ponto de vista individual ou se sentes que não compreendes o setor onde está o REIT a operar, então não invistas. Este é o melhor conselho que alguém te pode dar, é não invistas no que não sabes. Eu não conheço todos os REITs, eu não sei nada sobre REITs industriais, eu não percebo absolutamente nada sobre alguns tipos de REITs que calham em setores muito dispares do meu círculo de competência, ok? No entanto, eu sinto que sei mais sobre os REITs ligados ao turismo, ligados ao alojamento, porque trabalhei muitos anos no turismo, por isso tenho o meu círculo de competência aloca-se mais a este setor, por isso estou mais à vontade a analisar aqui este setor de REITs, ok? Por isso muita atenção também, se não compreendes, não invistas, talvez seja melhor investir num ETF de um REIT que replique a variação do índice ao longo do tempo e assim tens uma grande diversificação a baixo custo, ok? É tudo por hoje, salas lucrativas, tchau, tchau.